de pós-graduação produz cientistas, seres humanos, recursos humanos capacitados para o Brasil. Não necessariamente vão funcionar a trabalhar numa área da ciência, não necessariamente vai trabalhar em pesquisa, mas temos inúmeras áreas: gestão, trabalho, atividade privada, o terceiro setor, universidades, muito bons. E eu gostaria de chamar a Alice Moro, que foi aluna do nosso programa, para contar um pouquinho essa história do programa dela. Oi, gente, bom dia. Eu fiz uma pequena apresentação, porque a professora Cléia me falou para fazer umas imagens bonitas. Não sei se precisa, eu sou tipo a única com a apresentação. Mas agradeço muito o convite de estar aqui hoje como egressa do programa. Minha história é totalmente ligada à história da UESC, porque eu fiz minha graduação em Biologia aqui, depois eu fiz o meu mestrado na Zoologia, e esse mestrado, com certeza, tem um impacto muito grande sobre tudo que veio depois, assim, na minha carreira. Então, eu vou falar um pouquinho da contribuição do programa da Zoologia na minha formação e na minha carreira. Vou falar para vocês um pouquinho o que é que eu faço hoje, até para os discentes atuais, talvez, imaginarem o que é que pode acontecer. Eu saí um pouco da área acadêmica, depois do doutorado, né? Eu fiz o mestrado aqui, depois fiz doutorado, e hoje em dia não estou mais atuando diretamente na área acadêmica. Mas eu vou falar para vocês que ainda assim o mestrado em zoologia contribui, assim, eu tenho lições do mestrado em zoologia que contribuem até hoje na minha carreira com outras coisas, né? Eu fui aluna do mestrado na turma de 2012 até 2014, né? Terminei em 2014, e aqui é o que eu faço hoje, né? Hoje eu tenho 2 trabalhos, eu sou empresária, tenho uma empresa de ecoturismo que se chama Ecosul Turismo, que é toda voltada para a observação da fauna, então aí já vem o viés da zoologia, mas é uma empresa de turismo. Só que, então a gente leva as pessoas para observar principalmente baleias e golfinhos, mas também outros animais. Só que eu gosto, eu e meu marido, o sócio, né, do Mar, que está aqui na foto comigo, a gente gosta de manter essa aproximação com a pesquisa, com a academia, e a gente faz isso através dos nossos parceiros científicos. Então hoje a gente tem 2 parceiros principais, que são o Projeto Baleias na Serra, do qual eu também faço parte hoje, e o Grupo de Pesquisa de Mamíferos Aquáticos de Ilhéus, daqui da UESC, coordenado pelo professor Ivanique. Eu faço parte, eu considero que eu faço parte ainda, mas eu fiz parte do GPMAI, e hoje, através da minha empresa, eu continuo participando um pouco da história do GPMAI, porque a gente tem uma parceria forte. Então aqui na foto não sou eu, essa que está com a camisa do GPMAI é o atual discente aqui da Zoologia, que é a Anabela. A Anabela, ela trabalha conosco hoje fazendo a coleta de dados dela na lancha da Ecosul Turismo. Então ela trabalha com as baleias, ela coleta os dados sobre as baleias jubarte, e ela também ajuda a gente sendo a guia, ajudando na recepção dos clientes. Então para a gente é uma troca que é muito importante, muito interessante para manter a nossa empresa ligada à ciência, ligada à produção de conhecimento, e é uma forma de trazer também esse turismo científico, para as pessoas saberem também o que o cientista faz. Porque a ideia da empresa, quando eu comecei a imaginar, eu ainda era estudante de mestrado, quando eu comecei a imaginar a abertura de uma empresa que levasse as pessoas para observar cetáceos, né, baleias e golfinhos, quando eu comecei a imaginar, a ideia era, poxa, eu tenho o privilégio de observar esses animais no mar, porque eu trabalho com isso, mas as pessoas comuns, elas nunca vão poder observar, né? Existem vários lugares do mundo que trabalham com observação de baleias, aqui em Ilhéus não existia, pelo menos não formalmente, uma empresa que fizesse isso. Então, hoje em dia, a gente mostra os animais e mostra como o cientista trabalha, porque a gente tem uma estudante de mestrado a bordo. Então, hoje, assim, meu trabalho é a Ecosul Turismo, mas eu também tenho um emprego. Eu sou analista ambiental, hoje em dia, no projeto Baleias na Serra, né, que é uma iniciativa que agora está vinculada ao Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia. Então, aí já é um emprego formal, eu trabalho como analista ambiental, e nesse emprego eu consigo utilizar diversas competências que foram criadas ao longo desses anos na academia, porque a gente faz monitoramento de cetáceos e quelônios, ligado à construção do empreendimento Porto Sul. Então,
eu estou usando tudo que eu aprendi durante os anos ligado a cetáceos. Eu me especializei em acústica de cetáceos, acústica de golfinhos, trabalhei com isso no mestrado e no doutorado, e atualmente eu estou usando isso no meu emprego, dentre outras coisas. A gente faz muitas coisas dentro desse monitoramento, mas a acústica acaba sendo um elemento importante. E, assim, muito do que eu aprendi em acústica veio da época da pós-graduação em zoologia, que foi quando eu comecei realmente a trabalhar a fundo esse aspecto, né, da minha especialização. Então, vou falar um pouquinho para vocês o que era esse projeto na época, para vocês saberem que mestranda era essa, né, 2012 a 2014, para estar trabalhando hoje com o que eu estou trabalhando. Eu já fazia parte do grupo de pesquisa de mamíferos aquáticos de Ilhéus desde a graduação, então já tinha feito 2 projetos de iniciação científica com o professor Ivonique, já trabalhava com isso, a gente já trabalhava junto, eu e Ivonique, e então esse mestrado acabou sendo uma espécie de continuação daqueles estudos da graduação, né? Eu comecei a trabalhar com acústica de boto cinza na graduação, no projeto de iniciação científica, e no mestrado a gente resolveu aprofundar esse aspecto com uma hipótese mais ousada. A gente estudou a possível ocorrência de assobios de assinatura nos botos cinza aqui em Ilhéus. Eu digo que é ousado porque, assim, o tempo de um mestrado é muito curtinho, né? São só 2 anos ali entre disciplinas, campo, análise e chegar até a publicação. Né? A gente conseguiu chegar até uma publicação no final. E quem trabalha no mar sabe que sempre é caro, principalmente quando a gente precisa sair de barco para observar esses animais, para ter acesso à coleta de dados. Então, era ousado porque a gente ia precisar fazer pedidos de financiamento. Então, já começa daí o desafio que o estudante de mestrado que acabou de entrar, eu entrei verde ali no mestrado, né, tinha acabado de acabar a graduação. Até então, era só projeto de iniciação científica, estava muito fácil até lá, a Ivonique que fazia o trabalho burocrático. Quando chegou no mestrado, a gente teve que realmente trabalhar juntos para descobrir como viabilizar aquele trabalho. Então, a gente precisava da saída de barco, precisou de financiamento, e aí começou daí, tive que começar a escrever pedidos de financiamento desde o início do mestrado. Durante o mestrado também eu acabei desenvolvendo esse lado de gestão de equipe, porque a gente precisou de muitos estagiários, foram estagiárias, na verdade, no final das contas só foram mulheres, mas acabou me fazendo aprender muito sobre esse lado de gestão de pessoas, né, que até então eu também não tinha nenhuma experiência com isso. Tive que ir aprendendo ali com a Ivonique me apoiando, mas na prática, no dia a dia do campo, quem estava com as meninas era eu, quem tinha que explicar para elas as análises que a gente ia fazer era eu. Isso ensina muita coisa para a gente, quando a gente precisa lidar com outras pessoas, direcionar o que essas pessoas vão fazer. Muitas vezes a gente lida com pessoas que são difíceis de trabalhar, que não têm comprometimento, e isso ensina para a gente lições de paciência, de como saber lidar com aquilo de forma profissional. A gente não vai sair se irritando com uma colega, né, porque a estagiária é uma colega, no final das contas, mesmo sendo de graduação. Então, assim, a gente aprende muito sobre isso. E também chegar à etapa final de publicação de artigo. Isso também é um grande aprendizado, né, principalmente para a carreira acadêmica, que na época era o que eu queria terminar o mestrado, fazer o doutorado e seguir o passo a passo acadêmico até virar professora universitária. Então, para mim era muito importante conseguir publicar um artigo no final, então o trabalho precisava ser feito de forma rigorosa para conseguir ter dados de qualidade, uma discussão de qualidade para produzir um artigo científico publicado numa revista, né, num periódico de qualidade também. Então, isso também faz a gente aprender, porque todo mundo aqui já teve artigos recusados ou com críticas severas, e quando a gente ainda é verdinho, assim, que acabou de sair da graduação, ainda é muito cedo para a gente saber lidar com aquelas críticas. Por sorte, nesse artigo do mestrado, a gente conseguiu publicar de primeira. Não tive muito trabalho, não. Essa parte eu aprendi mais no doutorado mesmo, a lidar com as críticas negativas. Mas só a redação do artigo acaba sendo já um desafio que o estudante de mestrado já é confrontado e que eu considero que foi muito importante para me formar depois como profissional, independente de continuar em carreiras que tenham que me fazer publicar artigos ou não. Então, aqui tem algumas fotos. A professora Cléia me falou, faz uma apresentação com fotos. Então, vou trazendo fotos para vocês. Essa é a turma de 2012, foi a minha turma. Tem Kalinka, que está aqui. Ainda bem que eu não estou sozinha da turma de 2012. Mas os colegas que compartilharam comigo esse momento, muitos deles continuam atuando na área de biologia, muitos deles saíram da área acadêmica. Tem alguns, assim, que para mim são exemplos
sucesso na área acadêmica é o caso de Guilherme Bortolotto, que hoje em dia está trabalhando eu considero, na melhor unidade de pesquisa de mamíferos aquáticos do mundo, que é lá na Escócia. Então ele faz expedições para a Antártica. Então eu fico muito feliz de ver meus colegas conseguindo também resultados interessantes depois desse mestrado. Tem alguns que eu perdi um pouco o contato, que eu não sei muito bem o que é que estão fazendo, mas assim, só deixei aqui para registrar quem é que estava nessa época junto comigo. Eu deixei essa pergunta aqui do professor Júlio, né, que infelizmente nos deixou essa semana, mas essa pergunta parece muito simples. Eu deixei aqui porque ela me marcou muito no mestrado, né? A gente teve todas as disciplinas, todos os meus professores me ensinaram muito, e o professor Júlio, ele tinha um jeito mais livre, assim, de dar aula. E eu lembro que a primeira aula dele, ele perguntou para cada um de nós qual é a sua pergunta de pesquisa. Parece muito simples, né? Principalmente depois que você já terminou seu mestrado, você já está no doutorado, parece simples, mas na época era um desafio para cada um de nós saber responder essa pergunta. Saber responder qual era a nossa pergunta de pesquisa. Então esse, para mim, foi o início assim, daquele start que o mestrado era o momento de ensinar a refletir, ensinar a pensar sobre o seu projeto. Quando você é aluno de graduação e está só ali fazendo iniciação científica, você está basicamente executando um projeto que outra pessoa idealizou. No mestrado, o que me marcou bastante, que é o que eu vou falar para vocês agora, foi esse lado de autonomia, de aprender a pensar no meu projeto desde a ideia dele, desde a pergunta de pesquisa, até toda a elaboração de como o trabalho seria feito, de como as análises seriam feitas antes mesmo de coletar os dados, de onde viria o dinheiro para coletar aqueles dados, qual é a discussão que vai ser interessante. Então, assim, aprender a pensar o projeto do início até o fim, de A a Z. Para mim, essa foi realmente a grande contribuição do programa de zoologia na minha vida, na minha carreira, foi de pensar realmente no meu projeto, nesse caso um projeto de pesquisa, mas o que me ajuda hoje em dia com outros projetos, é de realmente saber destrinchar etapa por etapa, saber exatamente o que eu estou fazendo, qual é o objetivo, por que eu estou fazendo aquilo, por que eu vou coletar os dados daquele jeito, por que eu vou escolher essa análise. E isso para mim partiu dessa pergunta de Júlio numa aula, que ele fez essa pergunta para cada um de nós, e nem todos os estudantes souberam responder na hora, porque a gente entra no mestrado, às vezes vai ali no embalo do projeto junto com o orientador e eu vou trabalhar com a pessoa fala, eu vou trabalhar com coleta de não sei o que, a pessoa fala da coleta, a pessoa fala do animal que ela está trabalhando e não fala qual é a pergunta de pesquisa. Então, o que é que o mestrado em zoologia na UESC me ensinou? Para mim, a lição principal foi esse lado de autonomia, de saber pensar no projeto, a gestão de equipe, que eu já falei para vocês, mas o planejamento e a execução das atividades de campo, de ser realmente responsável por aquelas atividades de campo. A minha relação com o meu orientador, com o Ivonique, sempre foi muito boa nesse sentido, porque ele sempre me deu autonomia, mas estava ali para me dar apoio, mas essa autonomia eu considero muito importante para desenvolver o profissional que vai ser depois o produto, né, desse programa. Análise de dados, o contato com os pesquisadores estrangeiros, isso também eu comecei a ter no mestrado, né, como eu ia fazer uma coleta de dados que era um pouco diferente do que a gente fazia habitualmente, a gente teve dúvidas, precisou enviar e-mails para pesquisadores estrangeiros, que eram grandes nomes aí da pesquisa com mamíferos aquáticos, e para uma jovem estudante de mestrado começar a ter que saber escrever aqueles e-mails, se comunicar com esses pesquisadores, inclusive em inglês, que na época, né, ainda representava um certo desafio para mim. Isso são lições, que são coisas que parecem pequenas, são tarefas que depois acabam virando corriqueiras na vida do pesquisador, mas que nesse momento do mestrado acabam tendo uma grande importância. O mestrado também me ensinou a ter competências múltiplas, né, a ter competências diversas. Então, eu tive experiência de docência no mestrado, né, com o estágio de docência, a obtenção de financiamento, saber vender o seu projeto, saber apresentar ele para financiadores, convencê-los de que o projeto é importante, de que ele merece o dinheiro, né, daquela organização, enfim. Então, isso também é uma coisa que é muito formadora, eu acho, assim, na carreira do estudante. E até coisas tipo náutica, como eu trabalhei com o boto cinza no mestrado, eu fazia saídas embarcadas, eu acabei me aproximando daquele universo náutico. Aí a gente usava a embarcação da UESC, que estava bem nua quando a gente pegou ela para utilizar, não tinha nem colete salva-vidas, não tinha nada, então a gente teve que equipar aquele barco,
prestar atenção na manutenção dele, tudo isso acabou sendo muito importante para mim hoje, que tem uma empresa que tem barco. Mas começou isso aí, inclusive o gostinho também por esse lado, começou durante o mestrado. Então, para mim, a lição principal do programa de graduação em zoologia para mim foi de me ensinar a ser independente e de saber lançar o projeto que eu quisesse e me dar asas realmente assim para meus sonhos, o que eu quisesse realizar a partir do momento que você aprende a escrever um projeto e a realizar, a saber como executar aquela ideia. Você pode escrever qualquer coisa, você pode escrever qualquer projeto. Através dessas competências aí foi que eu pude fazer, eu programei depois do meu doutorado uma longa viagem. Eu consegui, graças a essas noções de saber fazer um projeto, preparar um orçamento, realizar a ideia. A abertura da minha empresa também é graças a isso, saber ter uma ideia e transformar aquilo em prática. Eu considero que o mestrado em zoologia teve um grande peso para me capacitar a realizar esses projetos. Só mais algumas fotos da época. Eu comecei também a ter minhas primeiras participações em congressos internacionais durante o mestrado em zoologia, e o primeiro foi na Argentina. Então foi a reunião de trabalho de especialistas em mamíferos aquáticos da América do Sul. Então foi a primeira experiência também num congresso internacional. A grande experiência com saídas de campo, que para mim forjou a profissional que eu sou hoje, porque tem a ver com tudo que eu faço hoje, tem a ver com a minha empresa, tem a ver com o meu trabalho no projeto Baleias na Serra. Tudo que eu aprendi no campo, tudo que eu aprendi tendo que planejar essas atividades do campo. Então eu trabalhei com acústica e fotoidentificação de boto cinza, né, no mestrado, para as técnicas que eu usava. Então isso eu uso até hoje no meu trabalho no projeto Baleias na Serra. Eu uso um pouco também na minha empresa, principalmente a parte de fotoidentificação. A defesa e publicação de artigo também, momento chave. Ivani que está se vendo ali na foto. Momento chave também da vida do mestrando, né? Esse momento de ser confrontado com pesquisadores que você não conhece tão bem, ser confrontado com as críticas deles, que são para melhorar o seu trabalho. E a minha defesa foi fundamental para a publicação do artigo depois, para ilustrar esse momento chave. E o que é que eu fiz com tudo isso, né? Quando eu saí do mestrado aqui em 2014, no mesmo ano eu fui fazer doutorado na França. Então talvez seja interessante vocês saberem que o programa de pós-graduação em zoologia da UESC me capacitou para fazer um doutorado na França, né? Participei de uma seleção, fiz entrevista lá pelo telefone em inglês, na época ainda com muitas inseguranças de inglês, mas fui para lá, passei no final das contas 7 anos na França, porque eu continuei depois do doutorado, mas pude fazer esse doutorado lá, continuei trabalhando com o mesmo tema, continuei trabalhando com acústica de odontocetos, trabalhei com golfinhos nariz de garrafa lá na França, e essa experiência também foi fundamental, né, para o meu amadurecimento como profissional, mas ela não teria sido possível se eu não tivesse passado por essa base do programa de zoologia aqui na UESC antes. Depois desse tempo na França, agora ano passado eu voltei para o Brasil, aí tive a abertura da minha empresa de ecoturismo, que também eu devo muito a esses aprendizados da época da zoologia, porque a ideia surgiu naquela época, né? E como eu estava falando para vocês, a saber executar um sonho, uma ideia, tem muito a ver com o que eu aprendi na zoologia. E hoje também, analista ambiental do projeto Baleias na Serra, então é um trabalho, é um emprego que me faz ter o aproveitamento total das competências adquiridas nessa época. Então isso me deixa muito feliz hoje, porque quando eu terminei o doutorado, não foi tão simples assim de conseguir um trabalho onde eu usasse essas especialidades que eu adquiri durante que eu adquiri durante os anos. Trabalhar com acústica de golfinhos depois do doutorado não foi simples. Quando eu acabei o doutorado, eu fui trabalhar em zoológicos na França, fui trabalhar com outros animais, não tinha nem cetáceos, fiquei fazendo outras coisas. Então a gente fica se sentindo um pouco assim, poxa, eu cheguei até o doutorado, sei um monte de coisa sobre acústica de golfinho, estou trabalhando com outra coisa. Às vezes é um pouco frustrante, mas no final das contas, eu voltei a trabalhar com as coisas que eu amo trabalhar e que eu aprendi mais, porque eu acabei me especializando. Então hoje eu voltei para isso no projeto Baleias na Serra, eu continuo trabalhando com acústica ainda e outras técnicas, né, para monitorar os cetáceos, mas a acústica é um elemento chave e importante no monitoramento que a gente faz. Então isso para mim dá uma sensação de realização de estar voltando para a especialização que eu fui construindo desde 2012. Né?
Então, eu queria só agradecer, durante esse período todo do mestrado, todos os aprendizados que eu tive não teriam sido possíveis sem os financiadores do mestrado. Tive vários, porque a gente precisou para fazer a saída de campo, tive bolsa também da FAPESB. Um agradecimento eterno aos meus professores, professor Júlio, os outros professores, Ana Schilling, Selene, Ivonique, Romari, Martins, Gil Marcelo, Daniel, espero que eu não tenha esquecido nenhum que foi professor de disciplina mesmo, todos os outros também que estão aqui e que não foram necessariamente professores durante o mestrado, mas contribuíram também para essa minha formação, as minhas estagiárias, meus colegas de turma, Kalinka está aqui representando, família, e Ivonique, que está aí de novo na foto, que foi meu orientador e continua sendo um amigo e colaborador, né, de trabalho. E mais uma vez, uma fotinha dos colegas de turma. É isso, gente. Deixo aqui os contatos, não posso perder a oportunidade de contato da empresa. Só avisando. Alice, muito obrigado. Muito bacana ouvir quanto pedacinho da gente ficou em todo esse crescimento. Outros alunos ex-alunos que nos orgulham, com felicidade, vê-los já voando, crescidos e sendo ao mesmo tempo orientadores, entre eles a professora Camila Casano. Bom dia a todas e todos. Agradeço muito pelo convite, professor Martim. Tenho certeza que são muitas histórias, né, de sucesso, de ex-alunos assim, que continuaram. Eu lembro de uma conversa no ônibus com o professor Mico, onde ele falou: por que você não se credencia na zoologia? E na época, acho que eu estava tão recém-chegada, montando um monte de aula de ecologia para dar para a graduação, que eu falei assim, gente, não tinha nem pensado ainda, não tinha nem parado para pensar nessas possibilidades. Mas eu me interessei e então me credenciei no programa, acho que no final de 2013, e em 2014, 10 anos depois do meu ingresso no programa, eu tive uma primeira aluna que ingressou aqui, que foi a Cláudia Lília, e então foi aí que eu começo, né, a minha história no programa como docente. E é uma satisfação fazer parte do corpo docente desse programa. Eu assumi no programa uma área, né, das disciplinas de ecologia, que pelo menos na época que eu assumi eram dadas pelo professor Júlio, também, né, que acho que ele tinha essa atuação da área de ecologia no programa. Enfim, tem sido bastante difícil para a gente a perda dele, né, que a gente tinha mais proximidade dele na área da ecologia. E, assim, né, de lá para cá, de 2014 para cá, que eu tenho assumido essas disciplinas da ecologia, para mim é uma satisfação, é uma disciplina que eu adoro dar, tem alguns alunos aqui que já participaram de disciplinas minhas, e dou uma disciplina também de conservação de biodiversidade, que também tem pessoas aqui que já, alunos aqui que já, né, foram alunos meus nessa disciplina. E queria, assim, deixar como uma mensagem final, assim, a gente está valorizar muito o corpo docente desse programa, parabenizar todos os que fizeram, né, a história, a construção, a história desse programa para estar aqui, mas também parabenizar muito os alunos do programa e também deixar essa mensagem, assim, da responsabilidade, né, dos alunos em construir o programa e em manter esse programa atuante. Espero que outros de vocês aqui hoje, que estão aqui como alunos, no futuro possam ser também parte do corpo docente desse programa, ou, né, mesmo não estando dentro do programa, continuar trabalhando com colaborações.
Isso, obrigada. Bom, e estamos chegando ao final. A próxima a falar vai ser a professora Clea, mas antes, alguém queria fazer algum depoimento, alguma colocação, uma pergunta? Só, a gente falou de tantas pessoas, e a gente acaba esquecendo da tromba do elefante. Professor Jacques Delaville, o senhor assim foi a estrela, né, do nosso programa desde o começo, assim, muito sim. Eu lembro tanto dos... Como é que era o nome do relatório da CAPES que a gente fazia? Eu tinha que tirar as publicações dele, porque não era muita coisa. Acabava no palete da CAPES e acabava prejudicando demais isso, porque dava um desequilíbrio muito grande. Muito obrigado, professor Jacques. Bom dia. Fofocas zoológicas, então vamos lá. Que é a melhor parte, né? Bom, eu sou docente do curso graças a Selene, né? Contando aí a parte da história, quando Selene, Sérgio, Jaque, Paulo estavam montando o curso, eu estava no último ano do doutorado. Selene virou para mim e falou assim: Alexandre, eu vou colocar sua disciplina aqui, mas não vai estar no teu nome, tá? Quando você se doutorar, você venha falar comigo. Bom, eu me doutorei, aí fui falar com ela falou assim: tá, você agora é bem-vindo para a primeira turma, mas já teve o primeiro ingresso. Você vai dar aula na primeira turma, tá bom? Dei aula para a primeira turma, falo que foi meu aluno. Fomos para o Zoológico de Salvador, aproveitar um pouco. E Selene não só abriu as portas da zoologia para mim, mas como ela me deu a minha sala, que é até hoje a minha sala, pequenininha, era um depósito, lembra, Selene? Selene falou assim: eu te tiro as coisas de lá e você fica ali, não tem problema? Não tinha nada na sala, tinha só poeira e equipamento. Né? E aí eu cheguei lá, era uma sala pequenininha, virou um latifúndio agora, né? Um salão enorme, com tudo. Então eu tenho muito a agradecer aí essa oportunidade que a Selene me deu como coordenadora, primeira coordenadora do curso. Eu assumi o curso assim de coração. Eu estou em outros cursos, mas a zoologia é onde eu tenho essa facilidade de conversar com as pessoas. E foi a zoologia que me fez brigar feio na CAPES em 2017. 17 foi, né? A avaliação foi 17. Quando não quiseram subir nosso curso de 4 para 5, porque a gente só tinha mestrado. Eu dei um salto na sala, ainda bem que tinha alguém lá. Falei: opa, como assim? Não pode, porque vocês só têm mestrado. Está escrito o quê? Não, pode. Aí todo mundo começou a ler o regimento geral. E o pessoal falou assim: não, pode. E a coordenação geral não queria dar a nota 5 pra gente. Contei isso com a Língua quando a gente recebeu a nota. Quer dizer, contei uns dias antes, quando a gente já sabia a nota. Mas foi isso, assim, a gente ia ficar com 4 de novo, por uma questão de, como o Martim colocou lá, e a gente é resiliente mesmo. Todo mundo queria fazer com que a gente mudasse, se modificasse, se transformasse em outra coisa. E ainda bem que eu posso colocar isso dentro da história, a minha história e a história do curso, que eu estava lá naquele momento e dei um salto e falei assim: opa, pera lá. E aí vários outros avaliadores falaram assim: não, tá certo, pode. E foi a primeira vez que o curso da biodiversidade foi nota 5, só tendo mestrado. E isso é válido porque a gente tem gente aqui que publica um monte, que trabalha um monte, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então acho que esse é o maior orgulho de estar nesse grupo, né? Que a gente pode ter essa conversa, essa risada e tudo, e ao mesmo tempo o povo trabalhando. Então eu acho que é interessante a gente colocar que a gente atingiu uma excelência muito cedo, só com um curso. Foi tarde em termos de tempo, porque a gente ficou meio... Todo mundo não gostava muito de por que a gente estava fazendo aqui,
e a gente atingiu porque a gente trabalhou. E hoje, a gente vai manter essa nota, já estou colocando para vocês aqui que a gente manteve essa nota, e eu sei por baixo dos panos, porque a gente não teve doutorado defendido ainda, e é uma prerrogativa para a gente subir para a excelência. Então a gente não vai ser excelente, internacionalmente falando, porque a gente só conseguiu obter nosso doutorado tardiamente, porque a